Alguns pensadores famosos como Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Sigmund Freud e Bertrand Russell colocaram em xeque a ideia da existência de Deus, argumentando que ela não é racional. Eles dizem que Deus nada mais é do que uma projeção psicológica dos nossos ideais, desejos e necessidades. É como se a gente precisasse de uma figura paterna gigante para satisfazer nossas necessidades e acalmar nossos medos. Então criamos ou projetamos um conceito de Deus, algo além de nós mesmos, e tratamos isso como se fosse real. Mas se a nossa ideia de Deus surge dessa maneira, então não é racional acreditar que tal ser existe. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, insistia que Deus é uma ilusão infantil, ou seja, algo que a gente quer muito que seja real, mas que não temos base racional para acreditar, além do nosso desejo. O homem não pode permanecer criança. O infantilismo deve ser superado, isto é, a gente precisa superar essa fase de querer um pai celestial que nos proteja. Em termos psicanalíticos, Freud via Deus como uma espécie de neurose da infância, que a gente não abandona de jeito nenhum, o resultado de um anseio por um tipo de proteção. Karl Marx expressou a famosa frase: "A religião é o ópio do povo". Mas o que é o ópio? Bom, o ópio é uma droga que tem efeito anestésico. Basicamente, ela ajuda a suportar dores intensas e situações de muito sofrimento físico. Marx queria dizer que a religião serve como um anestésico, escape, alívio para o sofrimento da vida enfrentado pelos trabalhadores. Além disso, Marx apontou que a religião também é usada pela classe dominante como uma ferramenta de controle. Ela ajuda a manter as pessoas conformadas com a situação em que vivem, impedindo que se revoltem contra as injustiças e iniciem uma revolução. Dessa forma, a religião se insere em um sistema mais amplo de controle social, onde as instituições religiosas ajudam a perpetuar as estruturas de poder existentes em vez de desafiá-las. Por isso, muitas vezes as pessoas adotam a religião, porque ela oferece um conforto psicológico. Acreditar em um Deus que cuida de nós e promete uma vida melhor após a morte ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Mas tudo isso não passa de ilusão e alienação, segundo Marx e Freud. Agora, eu gostaria de fazer 4 comentários sobre essa teoria de que Deus não passa de uma projeção psicológica. Em primeiro lugar, é interessante pensar que o argumento da projeção psicológica pode ser virado de cabeça para baixo quando olhamos para o ateísmo e perguntamos: será que o ateísmo não poderia ser uma ilusão, uma projeção psicológica? Será que o ateísmo não surge do desejo de querer que Deus não exista? O psicólogo ex-freudiano Paul Vitz fez um estudo sobre grandes ateus e descobriu que eles tinham história de ausência ou problemas com seus pais. O próprio Freud admitiu abertamente que uma experiência desagradável que sofreu em um encontro com seu próprio pai pode tê-lo predisposto a sentimentos de antipatia com relação a Deus. Então, em vez de os crentes inventarem o pai, como sugerem alguns, os ateus estariam tentando simbolicamente matar a figura do pai, porque há um desejo de ser autônomo. Assim, o ateísmo é em si uma forma de negação projetiva. Paul Vitz escreveu: de fato, há uma origem psicológica coerente para o ateísmo intenso. Portanto, no quadro freudiano, o ateísmo é uma ilusão causada pelo desejo edípico de matar o pai, Deus, e substituí-lo por si mesmo. Você se lembra da famosa frase de Nietzsche na obra Assim Falou Zaratustra? O louco diz: Deus está morto. E na próxima linha lemos: e nós o matamos. Será que o ateísmo não é o desejo edipiano de matar Deus? Em segundo lugar, se a gente quer realmente saber se uma crença é verdadeira, isto é, se ela corresponde com a realidade, a origem dela não faz diferença. Seja lá como ela se originou, isso não é o que importa. O filósofo analítico Alvin Plantinga vai direto ao ponto. Ele explicou que as ideias de Freud de que a crença em Deus é só uma forma de satisfazer nossos desejos, ou as ideias de Marx de que é só uma maneira de uma classe oprimir a outra, são simplesmente
irrelevantes quando a gente olha para o valor de verdade do teísmo. Essas teorias não nos dizem nada sobre se Deus existe ou não. Freud e Marx partem do pressuposto infundado do ateísmo. O que eles querem saber, na verdade, é: já que Deus não existe, por que as pessoas creem em Deus? Mesmo que a gente acreditasse em Deus apenas porque deseja um Pai Celestial para nos confortar, isso não diz nada sobre a verdade ou falsidade do teísmo. Mesmo assim, Deus poderia existir. E do mesmo jeito, se os ateus desejam que Deus não exista, isso também não muda a verdade ou falsidade do ateísmo. O fato é que a realidade não está nem aí para os nossos desejos. Ela é o que é, independente do que a gente quer que seja verdade. Em terceiro lugar, o ateu que nega a existência de Deus com base no argumento de que o nosso conceito de Deus se originou no medo, está caindo na falácia genética. Essa falácia acontece quando a gente confunde a origem de uma crença com a sua justificativa epistemológica, reprovando a crença só por conta de como ela surgiu. A origem de uma crença é uma questão diferente da razão pela qual se deve crer. Um exemplo clássico é: você só acredita em Deus porque nasceu no Brasil. Mas a origem cultural das crenças não prova nem que elas são falsas, nem que são verdadeiras. O mesmo argumento poderia ser usado para a não crença em Deus em países que não são culturalmente religiosos hoje em dia. Para a gente evitar usar ou ser enganado por uma falácia genética, basta focar nos argumentos apresentados e não na origem das ideias em jogo. São as razões e as evidências que vão dizer se essas ideias são verdadeiras ou não. Quando se trata da crença em Deus, há argumentos sólidos que a apoiam, como, por exemplo, os argumentos cosmológico, teleológico e moral. Em quarto lugar, Sproul destacou que o Deus bíblico não é o tipo de ser que a gente inventaria ou gostaria de projetar se estivesse criando um Deus sob medida para as nossas necessidades. Há muitas dimensões desconfortáveis da crença cristã em Deus. O Deus bíblico não é apenas um pai provedor. Ele é santo, sagrado, exigente, onipotente, onisciente, portanto capaz de conhecer-me totalmente, mesmo quando não quero ser conhecido. É um Deus terrível na ira e na justiça e assim por diante. Se a gente fosse mesmo projetar um Deus para atender às nossas necessidades, para nos servir ou nos confortar, seria melhor um Deus domesticado e muito mais gerenciável. Mas olha só, a própria Bíblia reconhece um estilo de projeção e chama-o de idolatria. Os ídolos são melhores candidatos à projeção do que o Deus bíblico. Os pensadores cristãos têm um argumento interessante, conhecido como argumento do desejo, que basicamente diz que o que as pessoas realmente precisam existe. Se alguém tem um desejo fundamental, isto é, um desejo natural fundado na natureza humana, então há um objeto que existe para satisfazer essa necessidade. Por exemplo, os seres humanos têm uma necessidade real, com base na sua natureza, de obter comida e água. Mesmo que alguém esteja em um lugar onde não pode encontrar essas coisas, elas existem em algum lugar para suprir essa necessidade. Além disso, as pessoas têm uma necessidade real de transcender o finito. Há uma necessidade real de Deus. Portanto, há um objeto apropriado daquela necessidade do próprio Deus. Resumindo, primeiro, o ateísmo pode ser uma projeção psicológica na forma de negação. Segundo, as teorias de Freud e Marx não têm relevância para a questão da verdade do teísmo. Terceiro, usar as teorias de Marx e Freud para argumentar que Deus não existe é uma falácia genética. E por último, o desejo humano por Deus não é ilusório, mas uma necessidade real, fundamentada em nossa natureza humana. Pode-se até dizer que Deus nos projetou com essa necessidade para que pudéssemos buscá-lo e encontrá-lo.
Se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de curtir e deixar o seu comentário, compartilhando suas considerações sobre este vídeo. Fiquem ligados que em breve teremos mais conteúdo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.